Inicialmente leremos os versículos 1 até o 15. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Oremos ao Senhor. Fonte da celeste vida, sagradas escrituras, manifesta o teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos renascer. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deu vontade de fazer aquela piada infame, né? Me lembro de janeiro como se fosse anteontem, né? Que o pessoal vive postando aí. Mas, pegando a lenda, né, de que parece que para muitos o ano só começa em fevereiro, para outros gostam de esticar até depois do carnaval. Para mim que esse ano o carnaval é em março, né? Aí a coisa fica mais complicada ainda, não dá para iniciar o ano. Mas nós adentramos no mês de fevereiro. E talvez muitas das metas que você estipulou para o ano de 2025 já estão a perigo, né? Vou ler 5 capítulos da Bíblia por dia, e não saiu de Gênesis ainda, né? Vou perder tantos quilos, né? A balança nem se mexe, não é verdade? Vou juntar tanto dinheiro, não pingou nem uma moeda no cofre ainda, né? O cofre está lá solitário, dando teia de aranha e coisas do tipo. Mas sejam os nossos projetos pequenos ou grandes, o que é que determina se nós seremos capazes de completá-los ou não? O que é que faz com que nós possamos atingir os nossos objetivos estipulados para o ano de 2025 ou não? Embora possa parecer óbvio para nós crentes, mas é a presença de Deus, é a consagração das nossas coisas, das nossas ações, dos nossos atos a Deus que nos levará à vitória. E de forma análoga,
A ausência de Deus nos leva à derrota. Então a questão não é se você vai fazer dieta ou não, juntar dinheiro ou não, fazer outro curso ou não, enfim. A questão é, você consagrou ao Senhor os seus objetivos, os seus planos, aquilo que você tem traçado para 2025? É isso que nós veremos hoje. Digamos, diante de um mau exemplo, ou a partir de um exemplo de derrota do povo de Israel, em que eles desobedeceram ao Senhor, depois de passar por uma grande vitória. Se você quer anotar, para efeitos didáticos, você pode falar que o sermão hoje trata da seriedade do pecado e a necessidade que o povo de Deus tem de tratá-lo. A seriedade do pecado e a necessidade que o povo de Deus tem de tratá-lo. Então vamos olhar isso à luz do episódio da derrota dos israelitas na batalha de Ai. O livro de Josué, então, ele é muito peculiar. Ele é peculiar porque ele está diante de um momento de transição do povo de Israel. Aqueles que foram escravizados no Egito e depois saíram durante 40 anos de peregrinação, aquela geração morreu. Razão pela qual o livro de Deuteronômio foi escrito é esta, né? Deuteronômio significa repetição da lei, porque aqueles que saíram do deserto, aquela geração já não conhecia mais o Senhor. A que estava adentrando era nova. E agora eles estavam deixando de ser peregrinos, então, passando a ser uma nação, digamos, fixa. E esse início de trabalho começa muito bem. Essa transição com base na confiança, e Deus leva algumas vitórias, a travessia do Jordão. Você tem um episódio muito belo no capítulo 3, aí, da passagem pelo Jordão, o pessoal passa a seco e depois faz um monumento com as pedras, né, simbolizando as tribos de Israel. Vencem Jericó, a batalha em Jericó, também um episódio bíblico muito conhecido, em que um pequeno número de pessoas, sem arma nenhuma, apenas com a confiança em Deus, derrota uma cidade que era extremamente fortificada e, do ponto de vista militar, praticamente inexpugnável. Porém, o capítulo 7 vai trazer um contraste em relação a essa vitória do capítulo 6. Se no capítulo 6, poucas pessoas, confiando em Deus, venceram uma grande cidade, no capítulo 7, muitas pessoas que foram presunçosas perderam para um pequeno povoado. E o que é que nós aprendemos com essa passagem? Então, eu serei bem direto na leitura e nas aplicações aqui. E quando você olha no versículo 1, então, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Repito, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aqui nós já temos uma primeira lição. Se, com base na aliança de Deus para com o seu povo, Deus se relaciona conosco de uma forma... É claro que no dia do juízo final, nós cada um daremos conta das nossas ações individualmente, mas com base na aliança de Deus, Deus sempre se relacionou com o seu povo, Deus sempre se relacionou com uma família. A promessa a Abraão: de ti farei uma grande nação, a tua descendência e todos aqueles que você caminhar. Nós vimos na quarta-feira estudando que o termo filho é utilizado para a nação de Israel. Deus fala: Israel é meu filho. Logo, quando um peca no meio do povo de Deus, as consequências desse pecado não recaem apenas sobre esse indivíduo, mas sobre todo o povo de Deus. Se de forma que nós somos um corpo, os elementos que a Bíblia utiliza para nós somos um corpo, somos uma família, somos um edifício. As figuras utilizadas, né, para essa comunhão que nós temos entre nós, que nós somos enxertados na comunidade. Ora, se nós temos as bênçãos decorrentes de uma vida comunitária também, nós também teremos os prejuízos causados pelo pecado no meio do povo de Deus. Veja bem, o roubo de Acã, ele acontece durante a conquista de Jericó. Então, você tem o roubo acontecendo no capítulo 6, durante a conquista. No capítulo 7, o autor aqui na introdução traz isso: Deus não está presente com o povo de Israel, Deus está com sua ira acesa contra o povo de Israel por causa das coisas tomadas no meio, durante a conquista de Jericó. E se nós aprendemos que
o pecado de um traz consequências sobre a vida do povo de Israel como um todo, nós aprendemos com o episódio de Acã também como que a ingratidão pode tomar o nosso coração. Segundo os estudiosos, a quantidade de ouro e de prata que ele tomou era muito pequena. Se eu não me engano, algumas traduções vão trazer a conversão do peso. O ouro vão ser 2 quilos, 2,5 quilos. Claro que seria muito dinheiro para nós hoje, mas eu estou falando perto daquilo que se imagina. Prata, 4 quilos. Então, veja bem, o que é que faz alguém com que já tinha sido provido, ou de cujo povo já tinha sido provido de alimento, já tinha sido provido de vestes ao longo de toda a sua caminhada, tinha passado por uma vitória sensacional com a intervenção divina, derrubando as muralhas de Jericó? O que faz esse indivíduo ou essa família cair em pecado? Ingratidão. E aí, novamente, nós já temos mais um lembrete, o perigo do orgulho e de nós subestimarmos o pecado e o nosso coração. Eu não sei se você nota o teor, a vitória contra Jericó parecia ter sido tão fácil que a lógica do versículo 7, do capítulo 7, olha, não vamos gastar o exército todo aqui não. Vamos mandar só uns 3.000. É um povoado pequeno, e de fato era, comparado com Jericó, era apenas um apêndice do ponto de vista militar a ser vencido. Mas talvez a arrogância ou a falsa sensação de que a vitória em Jericó tinha sido conquistada nas forças ou por meio da força deles e não pela intervenção divina, fez com que eles baixassem a guarda e fossem, abre aspas aqui, relaxados em relação ao zelo para enfrentar Ai. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os bons tempos, as bênçãos que são derramadas sobre nós na igreja, o crescimento espiritual, às vezes o crescimento da igreja, às vezes as coisas estão indo bem na nossa família também, não podem ser motivos para nós relaxarmos em relação à nossa vida espiritual. Se você cresceu espiritualmente, se você conquistou seus objetivos financeiros, se a bendita dieta você alcançou, se ingressou no vestibular, nunca se esqueça de que toda boa dádiva provém de Deus, em quem não há sombra de mudança. Os bons tempos não podem servir de desculpa ou de motivo para que nós baixemos a guarda em relação ao pecado. Tudo poderia, você poderia imaginar aqui a partir do capítulo 6, um avanço lindo e maravilhoso, cidades sendo derrotadas, a conquista, isso vai acontecer, mas o pecado entra em cena e atrasa aquilo que deveria ter acontecido num primeiro momento. Cuidado com o orgulho espiritual, que as vitórias conquistadas ou concedidas por Deus não sejam motivo para você achar que tem capacidade para alcançar os seus objetivos e as suas vitórias. Não seja ingrato com aquilo que o Senhor te deu. A partir do versículo 6 até o versículo 9, então, nós temos a descrita das ações de Josué em relação a isso. E nunca se esqueça, Josué não sabe ainda do pecado de Acã. As ações de Josué a partir do versículo 6, não estou entendendo. Não estou entendendo. Como que o nosso exército vai perder para essa vila pequena militarmente? O que é que aconteceu? Então, do versículo 6 até o versículo 9, enquanto Josué rasga suas vestes, é uma atitude semelhante àquela que Jó faz no seu livro, As Práticas do Oriente Antigo, de expressar o desespero, a necessidade, aquilo que a sua incapacidade, o lamento que havia diante das pessoas. Na cabeça de Josué as coisas não se encaixavam. Olha o tom da oração de Josué, embora seja piedoso, mas é um tom de cobrança. Josué rasgou suas vestes e prostrou em terra com o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, um dia inteiro, hein? Ok? Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça, e disse Josué, Senhor, cobrança, hein? Por que o Senhor nos fizeste sair e passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. E aí ele vai indo, vai falando todas essas questões, e veja bem, a cabeça de Josué, tem alguma coisa errada. Nós somos o povo da aliança, nós temos um líder, ou eu sou um líder abençoado pelo Senhor.
a arca, né, por meio da arca, ou com a passagem da arca, as águas do Jordão se abriram. Nós fizemos um monumento em gratidão à vitória a Deus com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Nós fomos circuncidados. Durante a peregrinação, o povo de Israel não tinha sido circuncidado, e uma das primeiras ações ao chegar na terra prometida foram ser circuncidados, cumprindo a lei. Eles celebraram a Páscoa. Jericó não tinha caído. Como pode haver uma derrota aqui? A lógica é: nós não somos o povo escolhido, nós não somos crentes, nós não fizemos tudo direitinho conforme o script. Por que isso pode acontecer conosco? E a oração de Josué traz alguns aspectos interessantes, além desse tom de cobrança aqui. Os versículos 8 e 9, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. E o virar as costas aqui não é o virar as costas de desprezo, é o virar as costas de sair correndo mesmo. Tá? Eu não dei conta de enfrentar, saí em disparada, covardemente. Esse é o teor do relato aqui. Mas Josué traz algo muito interessante aqui. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E preste atenção nisso. E então, que farás ao teu grande nome? E aí Josué foi sábio. Não é uma derrota nossa. A vergonha pelo qual nós passamos, se num primeiro momento traz derrota para nós, mas a derrota do povo de Israel seria motivo de escárnio do nome do Deus de Israel para as nações vizinhas. E aí, literalmente, Josué apela: você vai deixar seu nome passar vergonha? Por nós não, mas o teu nome, Senhor. E ele está certo. Todas as ações que Deus toma, toda a benesse que ele faz em favor do povo, não é pelo mérito de nós termos conquistado ou andado segundo o script, mas única e exclusivamente pelo zelo do seu nome. É o que ele vai dizer no profeta Isaías: por amor de mim, ó Israel, por amor do meu nome, é que salvei vocês. Nunca se esqueça disso. O zelo que Deus tem pelo nome dele é tremendo. Portanto, cada pecado que nós cometemos, nós não temos o direito de dizer: eu fiz, eu sofro as consequências e caso encerrado. Para os crentes isso não vale. A cada pecado que nós cometemos, a cada orgulho que enche o nosso coração, a cada covardia ao longo da nossa jornada, a cada ato de ingratidão, nós sujamos também o nome de Deus. Não sujamos, mas desonramos o nome de Deus. E essa é uma das grandes motivações que nós temos para evitar o pecado. Não apenas por causa dos nossos benefícios, porque o pecado faz mal, né? Os benefícios de evitá-lo são evidentes na vida do crente, mas também porque nós desonramos aquele que nos amou, mesmo que nós não merecêssemos. Logo, a partir do versículo 10, você tem a intervenção divina. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. A intervenção aqui é muito interessante. Eu não sei se você consegue notar a forma abrupta da intervenção divina, mas a intervenção divina, assim, meu amigo, você pode ficar orando aí de manhã, de tarde e de noite, que pelo menos nessa situação o problema não é falta de oração. Israel pecou, vai tratar o pecado. Como assim, pastor? É claro que oração nunca é demais no povo de Deus. Mas em certos momentos ao longo da nossa jornada, o simples orar tem que ser acompanhado das nossas ações também. A lógica divina, então, a forma abrupta que Deus fala assim: o que você está aqui com o rosto está prostrado, com o rosto prostrado, você tem que ir lá. Então existem momentos de orar e existem momentos de agir. Não são elementos excludentes na vida cristã, mas problemas radicais. É uma derrota. A conquista da terra está em jogo. Problemas radicais existem ou exigem ações radicais na vida do povo de Deus. Josué estava diante da arca do Senhor, e ela é uma arca, né, com a descrição, os querubins ao lado, 2 querubins, os pães para proposição dentro dela, a vara de Arão e as tábuas, os 10 mandamentos lá, símbolo da presença de Deus.
Mas de nada adianta cultuar se nós temos pecados ocultos ao longo da nossa jornada cristã. Apenas um apêndice aqui, ou um parênteses, quando você ouve a expressão que Deus está entre os querubins, você pode apagar a fumaça da sua mente ou qualquer coisa do tipo. A imagem aqui é da arca. A arca tinha 2 querubins lateralmente, né? Então a lógica é: Deus se faz presente entre os querubins. Eu sei que eu derrubei toda a sua fantasia, eu também fiquei frustrado, mas é isso que acontece aqui. Essa é a referência bíblica de Deus entre os querubins. É uma referência à arca, como símbolo da presença de Deus que você nota ao longo. Então veja bem, Deus entra na história ou interrompe Josué de forma abrupta e exige uma ação, não apenas a oração. A partir do versículo 11, então, você tem todo o procedimento de você descobrir o que estava acontecendo. E, novamente, eu quero chamar a atenção, tanto no versículo 11, o que Deus fala? Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Versículo 11, Israel pecou, mesmo tendo sido Acã, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenaram. E agora você tem revelado, então, a razão da derrota diante de Ai. Versículo 12, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto, novamente, Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. E a partir daí você tem toda a descrição do roubo de Acã, como que ele coloca, né, como que ele vai, o método que Deus coloca, ordenando a Josué uma noite toda. Olha que interessante: dispõe-te, santifica o povo, santificai-vos para amanhã. Houve uma noite inteira que precedeu esse momento de descoberta do pecado de Acã. E você imagina o que se passou no meio do povo de Israel? Talvez pais perguntando para os filhos: filho, foi você? Maridos perguntando para as mulheres: mulher, foi você? Mulheres perguntando para o marido: meu esposo, foi você? Por que Deus não age imediatamente, sabendo de tudo que tinha acontecido? Por que Ele não toma a atitude imediata em relação a revelar Acã, condená-lo, manda um raio lá de cima e coloca todas as coisas às claras diante do povo? Eu creio que Deus faz isso por 2 razões. Primeiro, para que o povo, coletivamente, clame a Ele e tenha a oportunidade de confessar os seus pecados, inclusive Acã. É claro que é especulativo, mas talvez Acã tivesse a oportunidade de alcançar misericórdia diante de Deus se tivesse confessado os seus pecados. E a outra razão é porque isso acaba se tornando didático para o povo de Israel, quando todos veem a razão da derrota e o motivo, o processo de tratamento do pecado. E essa condição sempre vai ser colocada diante do povo de Israel ao longo da sua jornada. Santidade, vitória; desobediência ou ausência de santidade, derrota. Isso é cíclico. O famoso texto de Deuteronômio: eis que põe diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas e tenhais prosperidade na terra que você há de entrar. Porém, se não guardares os meus estatutos e juízos, não entrareis na terra. Enfim, esse desafio, esse chamado à obediência é algo que sempre acontece com o povo de Israel. Então Deus vai didaticamente tratando o povo, dando a oportunidade de arrependimento, mostrando aos outros didaticamente aquilo que deve ser feito. E a partir do versículo 20, então, dos versículos 11 até o versículo 19, você tem até o 18, né? Isso, você tem toda a descrição. Então, foram se chegando, né, por tribos, e depois por família, e depois por casa, e depois, então, apontou para Acã. Você tem toda a descrição. Então, no versículo 20, Acã confessa a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim. Olha o versículo 21 aqui, e eu quero convidar que vocês leiam comigo o versículo 21. Capítulo 7 de Josué, versículo 21, leiamos todos juntos e notem se essa história aqui não te remete a algumas histórias anteriores. Leiamos:
quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda irá prata por baixo. Olhei, cobicei e tomei. O que você se lembra? É o Éden. O Éden vai se repetir ao longo da história do povo de Israel. Aquilo que aconteceu com Adão e com Eva, vendo a mulher que o fruto era bom, agradável aos olhos, tomou para si e deu ao marido. Olhei, cobicei, tomei. E assim que acontece na nossa vida também, esse ciclo de olhar, cobiçar e tomar, esse processo que eu chamo de gestacional do pecado. O pecado parece que é embrionário, ele nasce com um olhar, e talvez esse primeiro olhar nós sequer temos a capacidade de evitá-lo, porque não temos o primeiro olhar, o primeiro olhar, mas nós temos a capacidade de evitar o segundo, temos a capacidade de evitar a cobiça. Porém, quando nós baixamos a guarda, nós olhamos, cobiçamos e tomamos. Ah, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, conquanto seja maravilhoso servir a um Deus onisciente e onipotente, a sua onisciência traz muitas coisas à nossa mente também. Não é à toa que muitos teólogos apontam como a cobiça, o último dos mandamentos, como um pecado que precede todos os demais. E é verdade. Você cobiça a mulher do próximo e adultera. Você cobiça a posse do próximo e rouba. Por causa da cobiça, você também mente. Não é verdade? Ela é um pecado antecedente a muitos pecados ao longo da nossa jornada. E nós temos que tomar muito cuidado para não cobiçarmos, não alimentarmos a cobiça em nossos corações. Mas prata e ouro são elementos fáceis de você ver o valor. Mas o que está em jogo em você roubar uma capa babilônica? Ora, o povo de Israel sabia fazer capas. Jacó foi enganado com uma capa, isso fazia parte, do cotidiano do povo de Israel, a confecção de capas. O que essa túnica, literalmente é uma túnica de Sinar, tinha de especial? E aí essa tomada da capa revela algo muito interessante que já estava no coração de Acã. A Babilônia, a qual pertencia a cidade de Ai, a capa babilônica, era um império já grande, fortalecido, ele tinha decaído e já tinha retomado seu poderio militar. Estar na Babilônia era fazer parte de uma região, digamos, metropolitana, em que as últimas coisas aconteciam, as últimas novidades tecnológicas. Para quem gosta de moda, estar na Babilônia era como frequentar a cidade de Milão, na Itália, considerada a capital mundial da moda. Ou para quem gosta de gastronomia, as grandes metrópoles mundiais, Nova York, Cidade do México, Lima, no Peru. O que está em jogo aqui não era a necessidade de uma capa, que era provida em Israel. O que está em jogo aqui é o desejo de se tornar semelhante ao mundo. O que está em jogo aqui é a insatisfação com aquilo que Deus dava e a vontade de ter um degrau acima. O que está em jogo aqui é a vontade, eu não posso postar foto com uma capa comum. Nos meus stories tem que estar uma capa linda, estilosa e maravilhosa da Babilônia, e não aquela que o Senhor me proveu. O que está em jogo aqui, ao tomar essa capa, não é uma necessidade de proteção, não é um valor financeiro, é simplesmente o desejo de conformar-se ao mundo. O que está em jogo aqui, em resumo, o que está acontecendo aqui é mundanismo. A opulência, a ganância, a vontade de ser igual aos demais. Depois da confissão, então, você tem o relato de que todo Israel apedrejou não apenas Acã, mas toda a sua família. Todo Israel com eles, versículo 24, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram no vale de Acor. Vale de Acor é um jogo de palavras com o nome de Acã.
O vale de Acor tomou o significado de vale da morte, vale da desobediência, uma vergonha para o povo de Israel. Então eles procederam, o montão de pedras, apedrejaram eles e depois deixaram esse montão de pedras que permanece até o dia de hoje, não hoje, os nossos dias, mas quando foi escrito o livro de Josué. Pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Muito bem. Isto posto, meus queridos irmãos, algumas coisas podem ser lembradas para nós, a fim de que nós levemos para a nossa segunda-feira e sirvamos ao Senhor e não sejamos derrotados nos nossos projetos e nos nossos intentos. A primeira coisa que é muito interessante é a forma como Deus opera para nos conceder ou para nos dar vitória ao longo dos nossos desafios. O modo como Jericó caiu foi o modo... Jericó caiu é cacófono, né? O modo como a cidade de Jericó foi vencida ou derrubada foi um modo de intervenção sobrenatural de Deus. Trombetas tocadas, muros indo abaixo. Agora, se você ler posteriormente, a partir do capítulo 8, você vai ver que a cidade de Ai vai ser destruída de forma ordinária. Soldados que sobem, batalham e vencem os seus inimigos. O que eu estou querendo apontar, ou o que eu estou apontando aqui, é que a forma como Deus atua em nossas vidas, ela não é uma receitinha de bolo. Talvez Israel estivesse pensando, bom, vamos agora então, vamos pegar as trombetas, rodear Ai, tocar da forma como foi com Jericó, e as coisas caem. Não foi assim que aconteceu. Deus, no meio do seu povo, mesmo quando nós eliminamos o pecado e assumimos uma vida de santidade, a forma, a maneira como Ele atua no meio da sua igreja, não é uma maneira engessada em que nós possamos traçar uma receitinha, um protocolo de intervenção divina para que Ele atue. Lembre-se disso. 2 vitórias, porque a Ai vai ser conquistada depois. 2 intervenções diferentes de Deus para dar vitória a seu povo. Nosso Deus é pessoal. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome e vai lidar com as suas ovelhas e com o seu povo de forma particular, sob medida, é a ação de Deus para com o seu povo. Uma segunda lição que nós temos aqui é que, olha o contraste interessante, em Jericó a ordem era: não pegue das coisas de Jericó, porque elas são consagradas, elas são minhas, elas são as minhas primícias, vocês estão roubando do meu dízimo, digamos assim. Em Ai, a ordem era: vocês podem pegar de todas as coisas que vocês conquistarem depois que vocês vencerem Ai. Se você ler o capítulo 8, você vai ver. Deus autorizou que eles tomassem das coisas conquistadas. O que eu estou apontando aqui? Israel, ou vamos pensar na família de Acã, eles já tinham provido para eles, inclusive as coisas da Babilônia. Deus não foi maldoso. Às vezes nós achamos que Deus fez com o povo de Israel, igual você faz maldade com o seu cachorro, pega um pedaço de carne e fica, olha aqui, ó, Ou igual o Kiko fazia com Chaves, eu não te dou, a velha guarda gostou, Não é isso que Deus fez com Israel. Colocar diante dele o ouro e a prata, falar, você não vai pegar, você vai ser privado. Não! A lógica divina era, você terá o ouro e a prata, mas tudo no tempo certo, quando eu determinar. Israel foi derrotado em Ai, passou vergonha. 36 pessoas perderam a vida. Não foi porque Deus foi muito rigoroso nas suas exigências, mas porque eles foram impacientes em esperar a intervenção divina. Outra lição que você vai ter para você. Se os nossos pecados trazem consequências coletivas, embora no dia do juízo final nós vamos prestar contas individualmente, você também, quando participa da igreja e faz parte desse corpo, você tem as bênçãos oriundas disso. Não apenas aquilo que você faz, mas os outros jogam bênçãos sobre você. A história de Sodoma e Gomorra é interessante. O final é triste pela destruição das cidades. Mas lembra-se do diálogo de Abraão com Deus? Se houver 10 justos ali, eu pouparia a cidade. Veja bem, se houvessem 10 santos naquelas cidades, elas seriam poupadas.
De forma que uma vida de santidade, eu devo buscar a santidade, não apenas por meu benefício próprio. É claro que isso é bom, eu cresço espiritualmente. Mas a minha santidade, ela também vai irradiar bênçãos daqueles que estão enxertados junto comigo no corpo de Cristo. E isso é maravilhoso. O meu filho que frequenta aqui, ele tem exemplo de crentes exemplares, é redundância, né? Exemplo de crentes consagrados, tem boas professoras, tem crianças criadas aos pés do Senhor que vão acabar exercendo influência sobre ele também. Tem um outro pastor, além do pai, pregando aqui, ele vai ser abençoado. Então veja bem, eu não quero te assustar dizendo, olha, cuidado com a sua vida de santidade, que se você pecar, isso espalha para tudo quanto é lado e você vai ter o final de Acã. Não é isso. Isso é um alerta, é verdade. Os nossos pecados não têm uma dimensão apenas individual, eles têm uma dimensão coletiva. Mas olhe pelo outro lado. Numa vida de santidade, conviver com os santos, você recebe as consequências dessa santidade sobre a sua vida também. Lembra como eu já citei aqui várias vezes, aqueles mandamentos do Novo Testamento, nós chamamos de mandamentos de coletividade ou de reciprocidade? Suportai-vos no sentido de dar suporte uns aos outros. Aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Então veja bem, você vai ter tanto as expressões, confessai os vossos pecados uns aos outros, tantas expressões coletivas nas Sagradas Escrituras, não apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento, que isso traz bênção para você. Logo, a nossa busca por santidade, ela deve ser motivada não por causa dos nossos benefícios individuais, mas também porque quando nós buscamos santidade, tratamos o pecado, a santidade é irradiada àqueles que estão ao nosso redor, como povo de Deus. E por último, se a existência de pecados ocultos afastaram e trouxeram uma derrota sobre o povo de Israel, se o pecado de Acã, da tribo de Judá, trouxe uma derrota e uma vergonha sem tamanho e morte para 36 pessoas, além da família de Acã, existiu alguém da tribo de Judá que venceu por nós. Jesus, o leão da tribo de Judá, jamais cobiçou, jamais tomou das coisas condenadas, jamais mentiu e conquistou para nós vida, ao contrário daquilo que Acã trouxe sobre o povo de Israel. As pedras lançadas sobre Acã, foram sofridas por Cristo, quando ele foi humilhado lá na cruz, mesmo sem ter pecado algum. E a capa que Acã cobiçou, olhando para o mundo, Cristo no deserto, a ele foi oferecido toda a glória deste mundo. Ele rejeitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Que os seus projetos para 2025 sejam consagrados ao Senhor. E lembre-se que você precisa dele em tudo o que você fizer. E que, como nós fazemos parte de um povo, de uma igreja, busque a santidade não apenas por questões pessoais, mas para beneficiar aqueles que estão ao seu redor. E abandone o pecado, a fim de que não apenas você tenha vitórias em sua vida, mas que o povo de Deus também possa crescer em vitória e santidade. E se você talvez é afoito a fazer parte do povo de Deus, arredio, fica o convite. Não é para você ingressar no grupo dos perfeitos, mas nós convidamos você para ingressar naqueles que, sendo imperfeitos, mas olhando para aquele que é perfeito, caminham em santidade e vitória. Vitória que ele já conquistou na cruz por nós, vitória que nós celebraremos agora por meio da ceia do Senhor.